Fala, Caqui Pobre, beleza? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança residencial e isso vai muito além das armas de fogo, tá? Vai da sua segurança, da segurança da sua família, que é uma responsabilidade sua. A gente fica um pouco preso ao que o Estado demanda como sua obrigação para a segurança do seu acervo. E aí a gente, tem que ter um cofre, beleza, vou comprar o mais baratinho ali, vou colocar lá e boa. Não é só isso, tá? Você não tem que se atentar somente ao que o governo estabelece como medida de segurança para o seu acervo. Porque, afinal, você está falando da segurança da sua casa, da sua família, né? Então, o que é importante aqui e o que eu quero falar nesse vídeo? A sua segurança, ela é uma responsabilidade sua, ela tem que ser muito bem feita, a segurança da sua casa, então, você tem que ter muito bem feito, porque é a sua família que está em jogo. Cofre é legal? É importante, mas é um ponto sobre a segurança do seu armamento, tá? Ter trancas na porta, tal, 2 trancas, é legal? É importante? Sim, mas isso fala sobre a segurança do seu acervo, do seu armamento, tá? A sua segurança e a segurança da sua família vão muito além disso. E aí, existem algumas medidas, tá, que são muito baratas e que impedem, e muito, uma situação de roubo, de furto na sua casa, de invasão na sua casa, tá? E aí não precisa de armamento para falar sobre isso, tá? É papo de homem aqui. Olha só, você tem um muro na sua casa? Se você não tem, é importante que você tenha. Ah, Igor, minha casa, minha rua é aberta aqui e tal, ninguém tem muro, se eu fizer um muro talvez sou estranho e tal, né? Vai ficar diferente e tal. Põe uma cerca. Põe uma cerquinha, uma gradinha e tal, né, na frente da sua casa, isso vai delimitar o seu ambiente, o cara vai saber, opa, até aqui eu posso ir, a partir dali eu já não posso, tem uma cerca, né, se eu invadir aquela cerca, eu tô dentro da propriedade do cara. Isso é o básico, mas o básico tem que ser dito, tá? Ah, eu tenho um muro, mas, facilmente o cara pula meu muro. Você não tem uma cerca elétrica, se você não tem uma cerca de arame farpado, faz uma de vidro. Lembra lá dos antigos? Caco de vidro quebrado e cimenta ele na ponta do muro? Isso é segurança. Tá? E por mais que pareça uma coisa simples, é uma coisa que pode mudar a sua vida. Na hora do ladrão passar na sua rua e olhar a sua casa com um caco de vidro em cima do muro e olhar do vizinho e não tem, ele vai pular no do vizinho, com certeza. Tá? Ele quer o que é mais fácil. Você não precisa deixar a sua casa parecendo um forte, não. Tá? Mas coisas básicas de segurança você tem que ter e isso tem que ser sua preocupação. Tá? Uma câmera, cara, eu não tenho dinheiro para montar um circuito de câmera na minha casa, beleza. Mas na frente da sua casa, voltado para a garagem, na varanda, ou sei lá, na entrada da sua casa, do seu portão, da sua garagem, do seu sítio, da sua chácara, você precisa ter ali uma câmerazinha IP, cara, custa R$100, tá? Ou menos de R$100, uma câmerazinha IP, você coloca ela lá, e antes de você sair, você dá uma olhadinha na câmera, sabe? Isso evita muita coisa, cara. Evita quem tem arma, evita você de usar o seu armamento na defesa. Se tem um cara estranho lá, você vai esperar o cara sair para você sair da sua casa, né? São algumas medidas que parecem bestas assim a princípio, muita gente não pensa nisso. Eu tenho certeza que os inscritos aqui têm esse senso de segurança, tem essa preocupação, senão vocês não estariam no canal que fala sobre arma de fogo. Mas tem muita gente que não tem esse senso, não tem essa sensibilidade, ou acha que é uma coisa cara e um investimento alto que ele não vai fazer. Mas tem algumas medidas que dão muito certo. A segurança em relação ao armamento, ela começa muito antes de você ter uma arma de fogo, tá? A preparação do ambiente é o primeiro item. E aí a gente tem um segundo item, que é a sua preparação psicológica, emocional e social, tá? É importante que você não diga que você tem uma arma de fogo. E quando você tá naquela ansiedade para tirar arma, para pegar a sua arma de fogo, você tá tirando seu documento de posse, né? Você tá obtendo ali a autorização de compra do arma de fogo, o CRAF, aquele período louco de gestação do armamento que tem demorado pra caramba e a gente fica louco de ansiedade. Esse é um momento de preparação sua, de você preparar a sua casa, preparar o seu ambiente, preparar a sua família para receber essa informação, tá? Para lidar com isso. Olha, família, vamos montar um plano de ação aqui, tá? Quando chegar o meu momento, eu tiver condição de defender vocês, para onde vocês vão se alguém bater na porta e a gente não tá esperando ninguém? O que vocês vão fazer? Cada integrante da casa tem que saber exatamente o que tem que ser feito, porque isso vai acontecer. Alguém vai bater, pode não ser um ladrão, mas alguém vai bater na sua porta em algum momento. E o plano de ação vai ter que ser colocado em prática. Se ele não for, você está em risco, mesmo com seu armamento. Porque você não vai arriscar sua família numa linha de tiro. E aí, cara, isso é complicadíssimo. É algo que eu não vejo as pessoas falando. Um pouco se fala sobre essa preparação familiar para ter uma arma de fogo, né? E aí a gente fala aqui muito sobre arma de fogo, mas e isso que antecede? Não é? Isso tem que estar muito bem definido. Se você não está na sua casa e alguém bate na sua porta, sua esposa sabe o que fazer, seus filhos sabem o que fazer, quais são os planos de ação que vocês montaram? E se você está lavando o carro e alguém chega e te aborda?
né? Se você está na garagem, está cortando a grama na frente ou algo, sei lá, né, pintando o muro, e alguém te aborda na rua, o que, que você faz para avisar sua família que tá lá dentro que você tá abordado, que você vai ser rendido, que o perigo iminente, que tem 2 caras numa moto passando, né? Esses planos de ação têm que ser muito bem estudados, elaborados por você, e tem que ser discutido dentro de casa. Tem que ser discutido dentro de casa, tem que ser repensado, tá? Periodicamente. Pô, mudou alguma coisa na casa? Vamos entender aqui, vamos redimensionar aqui, vamos reformular o plano de ação, né? Pô, mudou um móvel dentro de casa? Você precisa entender que, pô, a minha ideia era me esconder atrás daquele armário ali. E agora, onde que eu vou me esconder no caso de um combate residencial? Onde que eu vou me abrigar? Se aquele meu abrigo saiu e foi para cá, aqui é uma posição estratégica, né? Isso tem que ser muito bem estudado. No próximo vídeo eu vou falar sobre treino a seco e vai ter tudo a ver com esse vídeo, tá? Porque o treino seco é dentro de casa e é preparação para defesa, beleza? E aí, cara, isso vai fazer todo sentido também no próximo vídeo. Mas, voltando aqui a falar dessa questão social de preparação para ter uma arma de fogo, a sua família, quando eu falo família, é esposa e filhos, beleza? A sua família tem que saber que você tem uma arma de fogo, tá? Claro, se seus filhos tiverem idade para isso, maturidade para isso, tá? Saber o poder que tem arma de fogo, saber as medidas de segurança, tá? Os protocolos de segurança que se tem com uma arma de fogo ou próximo de uma arma de fogo. E principalmente, os seus familiares não podem saber. Cara, quanto mais você se expor, pior vai ser. A sua sogra, ela vai contar para a melhor amiga. E a melhor amiga vai contar para os filhos. Você não faz ideia de quem que são os filhos da sua melhor amiga da sua sogra. Entendeu? O seu melhor amigo, tá? Ou o seu sobrinho, ele vai saber que você tem arma de fogo, porque você deixou escapar, porque o seu filho contou, porque saiu de alguma forma ali. E ele vai contar para o amiguinho de escola. E o pai desse amiguinho vai ficar sabendo. Você não faz ideia de quem é o pai do amigo do seu sobrinho. Você tá entendendo? Que a informação ela corre solta e você começa a se colocar numa posição de risco de uma forma inocente, cara. E isso é muito perigoso. Então, quanto mais restrita for a informação sobre o seu armamento, sobre o que você tem arma, ou sobre o que você consegue fazer de defesa, melhor é. Quanto mais restrito for, melhor é. Mais positivo. E quanto mais aberto for essa informação, mais em risco você está. Porque você não sabe de onde vai vir o ataque. A gente sabe, tá? Que a gente é brasileiro, a gente convive com o crime organizado, então a gente sabe como que é um ladrão, como que é o trejeito de um ladrão, como que aonde estão os ladrões, onde eles estão organizados, onde eles estão, onde eles moram, enfim, a gente tem uma ideia, tá? Mas você não sabe quem que é aquele cara que deve pro crime organizado, você não sabe quem é aquele cara que tá enforcado até o talo e vai precisar de um armamento, você não sabe quem que é o cara mal intencionado que tem inveja de você, o cara mal intencionado que quer o seu mal, você não faz ideia de quem que é, às vezes é muito próximo, tá? Então, assim, cuidado com informação, beleza? Isso é um ponto extremamente importante. Outro ponto extremamente importante, o perigo que a sua coragem te traz, tá? E aí, quando eu falo da sua coragem, não é só coragem de defender a sua família, a sua casa, mas é de captar problemas externos, tá? Cara, isso é um assunto muito delicado, tá? Mas não quero levantar polêmica, mas a sua vizinha está apanhando do marido, tá? E eles externaram essa briga para fora de casa, eles estão brigando na rua, e você, como um homem, um brabão e o herói da sua rua, do seu bairro, cara, você vai querer sair para impedir que o cara continue agredindo a mulher. Conta um caso de um amigo meu, que eu nunca falei aqui, mas tomara que ele não esteja vendo o canal aí, senão ele vai ficar envergonhado. Mas ele foi separar uma briga como essa, exatamente dessa mesma forma, e ele agrediu o cara. Tá? Agrediu o agressor em defesa da vítima. Ele agiu em legítima defesa, tá? Pela vítima. A polícia chegou, a mulher não prestou queixa do agressor, defendeu ele e os dois se voltaram contra ele. E aí, cara, imagina o tamanho do BO que esse cara se meteu. Ele foi pra delegacia como um agressor e, cara, a mulher não prestou queixa, não teve agressão à mulher, ele se lascou de uma forma gigantesca. Tá? Teve outros desdobramentos aí que não vem ao caso, mas que coisa, né, meu? O cara foi ser o herói e se tornou a vítima ali, né? Ele foi ser o herói e ele acabou se tornando o agressor, né? Então, até que ponto que você deve se envolver em uma briga que é externa à sua casa? Se for pensar nessa ação sua ou nessa reação sua armado, cara do céu, você vai perder o seu direito de ter arma. Vai perder o seu CR. É muito fácil você perder o seu direito a ter arma de fogo no Brasil. Mesmo quando você está fazendo a sua obrigação.
tá? Que é não se omitir a um crime ocorrendo, não se omitir a uma injustiça. Tá? Então, pense, repense, faça esse exercício mental de imaginar situações aí próximos à sua casa, próximo à sua vizinhança, em que você facilmente agiria em defesa de outra pessoa, se realmente vale a pena. Ou quem está em prioridade para você é a sua família, qualquer pessoa sofrendo injustiça. Tem um caso de um outro amigo que é CAC, tá? Amigo do amigo, é CAC. Um cara foi assaltar um senhorzinho, senhorzinho na Kombi lá e tal, e fazendo entrega de fruta, aquelas coisas todas. E ele foi, assaltou o bandido foi assaltar, e o CAC presenciou aquilo, não pensou duas vezes, estava em posse do seu armamento. Na época, podia transitar com armamento, e ele pregou o aço no bandido, beleza? Um herói, coisa linda, maravilhosa, né? A gente fica feliz de saber que tem menos um eleitor do Lula, a gente fica feliz pra caramba de saber que um ladrão morreu baleado em confronto e cometendo crime, não é? Quem não se alegra com isso? Talvez um outro ladrão. Mas a história foi muito triste para esse CAC, porque ele teve os armamentos dele retidos, ele perdeu o CR, tá? E ele teve que responder o processo, ele gastou muita grana com o advogado, tá? E aí, cara, ele foi lá conversar com o senhorzinho da Kombi. Falou, olha só, cara, tô enfrentando o processo e tal, tenho que pagar mais uma grana pro advogado agora, e eu queria ver se, sei lá, se você tem condições de me ajudar, porque eu fui em sua defesa. E o senhorzinho falou assim, cara, você acabou com a minha vida, velho. Você acabou com a minha vida, você me traumatizou, você matou um ladrão na minha frente, e ele ia me roubar ali, eu tinha R$ 200. Eu já gastei muito mais vindo aqui para testemunhar, vindo aqui para ser parte do processo. Você acha que eu tenho condição de te ajudar com advogado? Eu não tenho condição. Eu tinha. Se você não tivesse matado o cara, eu teria. Agora eu não tenho condição. Então, assim, aí no final das contas, véio, depois de muitos anos, o cara conseguiu o irmão dele de volta e tal, tá naquela briga lá. Mas ele teve que vender um monte de coisa para pagar o advogado por uma causa que não era a causa dele, a família dele. Cara, se destruiu com essa situação toda aí. Então, assim, o bem que era para ele defender, que era a vida dele, a esposa dele, os filhos dele, os armamentos dele, a casa dele, os bens dele, ele não defendeu, porque ele foi defender um outro cara que não tinha nada a ver, e ele perdeu muita coisa, muita grana, perdeu um casamento, cara, no final das contas. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre exercitar mentalmente, até onde você está disposto a se arriscar dentro do seu ambiente social, e por quem que você está disposto a arriscar, e o que você está disposto a arriscar. Tá? Então, vamos pensar nisso também, antes de comprar armamento. Os CACs antigões, refaçam esse exercício também, cara. Às vezes a gente tem um sentimento aqui um sentimento bem heróico, bem bonito, bem nobre, mas pode te causar danos irreversíveis, pode te custar muito caro e pode custar caro para sua família. E aí você às vezes está salvando uma família e destruindo a sua em detrimento dessa. Né? Vamos lá. E aí continuando aqui, tá? Então, me empolguei aqui. E agora sim a gente vai falar sobre a segurança residencial ali, tá? Física da sua residência. Cara, você precisa sim ter o cofre, tá? Você precisa necessariamente estruturar a sua casa para receber um possível ataque, para impedir esse possível ataque, principalmente, tá? Tudo na segurança começa de prevenção, e isso é algo que tem que estar claro ali para você. É legal você ter um cachorro, muito legal, mas muito mais legal você ter um cachorro que vai cumprir o papel dele de proteger sua casa, quem tem quintal, quem tem casa, né? Muito legal você ter privacidade, muito legal, muito melhor se essa privacidade te proteger de uma invasão, né? Então, lembra do caco no vidro do muro, lembra, sei lá, de uma cerca viva no seu muro, na sua grade, na sua tela, sei lá onde é que você mora. Lembre-se de coisas simples, de coisas, o básico que funciona. Você sabe aquelas travas na porta, aquelas de fazenda, que você coloca uma madeira assim, você coloca duas estruturas, dois ganchos nas laterais dos umbrais da porta ali, né, no batente, e você trava com uma madeira, impedindo a abertura da porta. Isso é a coisa mais barata do mundo, você consegue fazer com madeira velha, tá, que você acha aí na obra, e você turbina a sua porta, ela fica anti-arrombamento. Tá? Uma coisa simples, de caque pobre, conselho de caque pobre, hein, velho, que funciona muito bem. Ah, Igor, toda vez que eu for abrir, não, cara, não, mas à noite, passa as travas lá na sua porta, sua família vai ficar muito segura, muito mais segura, vai se sentir muito melhor. Delimite o espaço da sua casa, tá? Organize o ambiente externo da sua casa, mostra que tem dono ali, que aquela calçada ali é sua, que você cuida, que você limpa. O cara vai se sentir constrangido de pisar, de estar ali, muito mais ainda de invadir sua casa.
tá? Mostra que tem gente, mostra que mora gente. Não precisa deixar com a aparência de um forte, de um castelo. Não é isso, tá? Mas às vezes uma plaquinha de alarme, de essa casa monitorada, tal, alarme, tal, tal, tal. Isso faz toda a diferença. O cara vai optar por outra residência na hora de assaltar. Na hora de escolher um alvo, ele vai no alvo mais fácil. Né? São pequenas coisas que fazem toda a diferença na sua casa. Vamos um pouquinho mais fundo agora, um pouquinho mais além. A defesa residencial, ela deve ser feita em camadas, tá? Então, camadas de segurança. O muro é uma camada de segurança. O cachorro é uma camada de segurança. Né? A sua varanda é uma camada de segurança. A sua sala é uma outra camada de segurança. Então, você vai afunilar e você vai exercitando essa segurança da forma mais discreta para a forma mais avançada, mais explícita, tá? A frente da sua casa não é para parecer um forte, beleza, né? Já foi dito, é para ser uma casa discreta, mas com segurança, mostrando que tem gente que mora lá. Iluminação é um ponto fortíssimo da segurança. Tá? Ladrão não gosta de luz, o local bem iluminado é um local que o cara tem horror, beleza? Porque ele é visto lá. A sua iluminação ser mais forte de forma externa do que interna é um outro ponto interessante sobre a iluminação. Tá bom? Você tem que ver tudo fora da sua casa. Se você não tem um circuito de câmera, se você não tem uma câmera IP lá para te mostrar lá fora, e você não tem condições, pelo menos à noite, de manter sua casa com baixa luminosidade e a área externa bem iluminada para você ver quem se aproxima, para você ter essa percepção de quem passa na frente da sua casa, quem entra, quem pisa na sua calçada, quem acessa o seu portão, quem passa em frente ao seu portão, né? Aqui a gente tá falando de casa, mas isso em chácara muito mais, né? Isso em casas isoladas muito mais. E aí a gente vem entrando para dentro de casa e a gente vai aprimorando essas barreiras, essas camadas de segurança. Né? A sua porta bem travada, isso é uma camada muito forte de segurança. Tá? As suas janelas bem travadas, trancadas, isso é uma grande barreira de segurança. Tá? Tudo isso, quando você está armado, vai te dar muito mais tempo de reação. O cara entrou no seu muro, ele pulou o seu muro. Você tem caco de vidro, cara, ele vai quebrar aquele caco. A cerca vai amassar, vai fazer barulho. Né? Se você tem cachorro, ele vai te alarmar. Isso te dá tempo de reação. Tá? Se o cara bateu na sua porta e ele não derrubou a sua porta com a pancada, você tem muito mais tempo de reação, né? De ativar aquele plano de ação da sua família. Né? E aí, quando a gente fala do plano de ação da família, tem tudo a ver com essa camada interna da casa. Tá? Existe um ambiente, um quarto, que é o mais seguro da casa. Toda casa tem. Né? Um que é menos exposto, pelo menos. Né? Esse quarto tem que ter uma tranca. Tem que ter trava nessa porta, porque é o quarto que a sua família vai correr quando o bicho pegar. Né? E até o cara chegar nessa porta, você tem esse caminho da área externa da sua casa até a chegada nesse quarto para impedir a ação do criminoso. Tá? E aí, se você não tem uma arma de fogo, não tem problema, cara. Tá? Tem problema sim, tem problema sim. Vai pegar atrás da sua arma, cara. Toma vergonha na cara e esse ano compra sua arma, beleza? Mas se você não tem, você consegue, da mesma forma, montar essa camada de segurança e te dar um tempo de reação maior. Tá? Para você lutar, seja lá com o que for, com facão ou com a inteligência, beleza? Já que você não tem o fundamental aí. Se você não tem, já corre aqui, dá uma olhada nos outros vídeos aí, você vai passar a ter esse ano com certeza. Para fechar aqui, a gente vai falar da segurança cibernética. Tá? Da sua segurança e exposição nas redes também. Isso é algo muito importante, muito pouco falado ainda, mas é algo que tem que ser dito, relembrado, e vocês, cara, vocês têm arma de fogo, isso tem que estar muito explícito para vocês, tá? Não tô falando para você não fazer, tô falando para você saber o que você tá fazendo, saber o tamanho do risco que você tá se envolvendo, tá? Quando a gente se expõe demais, e aí a exposição pode ser uma simples foto da filha com o uniforme da escola, pode ser um simples store no Instagram, você lá no clube de tiro. Pode ser um simples store no Instagram de você, não sei lá, com a sua família no parque. Sabe? Isso é muito arriscado, cara. Porque a sua casa, você não está em casa quando você está no parque. Tá? E você não conhece todo mundo que está acompanhando suas redes sociais, mesmo os mais privativos, como eu, não tem ninguém na minha rede social, absolutamente ninguém, nem curto, cara. Mas os meus aqui de casa, a gente só posta alguma coisa depois que a gente já fez. Então a gente foi pro parque, voltou pra casa, vou botar à noite lá, eu vou postar que eu fui no parque. Tudo bem, né? É legal. Agora, cuidado, você posta em tempo real ali, principalmente coisas envolvendo o clube de tiro, envolvendo competições de armamento, envolvendo arma de fogo. Porque, cara, você tá abrindo sua vida pra um monte de gente que você não conhece, você não sabe a intenção, beleza? Outra segurança importante é a segurança das suas informações, tá? Ainda nesse tema, cuidado com suas senhas. Cuidado, tá? Eu fui no clube um dia desse, eu fui fazer a inscrição de uma prova e a mulher me pediu minha senha. E aí ela falou, fala sua senha aí que eu vou te inscrever aqui agora na prova. Você se inscreveu? Eu falei, não. Então eu vou te inscrever, passa aí sua senha.
Eu não passei a senha, porque a minha senha é minha senha, uma das senhas que eu uso para tudo. Como que eu ia passar minha senha para ela, né? Então eu fui lá, alterei minha senha, coloquei uma simples e aí sim eu passei para ela fazer a minha inscrição. Podia até ter feito minha inscrição, né? Mas é verde pra caramba, eu preferi assim. Então, cuidado, beleza? Com suas senhas, mude periodicamente. Quem trabalha com tecnologia, com segurança de informação ou com segurança, sabe a importância disso. Mas talvez tenha alguém que precise dessa informação, mude sua senha de todas as coisas periodicamente, beleza? Para sua segurança, um acesso ao seu e-mail, ao seu Google Maps, pode ser um perigo, pode estar colocando sua família inteira em perigo, tá? Ele sabe exatamente onde você está, quando você está viajando, você está entregando essa informação de graça, ali, cuidado com isso aí, beleza? Senhas de redes sociais, muito mais. Toma cuidado com a senha do seu Wi-Fi, cuidado para quem você passa, tá? O acesso pode te colocar numa situação ali no mínimo constrangedora, porque o risco é absurdo, beleza? Para sua segurança e a segurança da sua família. CAC pobre, para finalizar, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil a vigia do sentinela, beleza? Confie sempre no Pai Eterno, peça sempre a proteção dele. Vá atrás da sua arma, cara. Vai atrás da sua arma. Esse é o seu ano, aproveita, cara. Corre atrás disso aí, porque a obrigação de defender sua casa é sua, beleza? Você tem que ser o agente protetor da sua casa. Mas, claro, sempre confia no Pai Celeste lá, beleza? Tamo junto, CAC pobre.